somos alunos da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, através da UNEAD, Unidade de Educação à Distância e Licenciatura em Letras Portuguesas. A professora formadora desse curso é Aline Costa. O componente curricular apresentado é Seminário Temático Interdisciplinar 1. O nosso grupo é formado por Letícia de Jesus, Maria José Santos, Celeste, Nayara Reis, Rosivânia Barjão e Iranice Reis. O tema do seminário é diversidade étnico-racial, de gênero e sexual. O objetivo geral é tecer um debate acerca das diversidades e das adversidades que surgem advindas das diversidades humanas, no que se refere às diferenças étnicas, raciais, culturais, ideológicas, religiosas, entre outras, que permaneiam no seio da nossa sociedade. Os objetivos específicos é debater e refletir sobre as diferenças que envolvem as diversas configurações sociais, sejam elas de caráter étnico-racial ou de gênero. Refletir sobre a importância de valorizar as diversas culturas presentes na Constituição do Brasil como nação e reconhecer sua contribuição no processo de constituição da identidade brasileira. E incentivar o repúdio a todo ato de discriminação baseada em diferentes raças, etnias, classe social, crença religiosa, sexo e outras características individuais ou sociais. Bom, a partir daqui seria apresentada através da nossa colega Maria José, porém ela mora em outro município e não pôde estar presente. E ela gravou um vídeo para pelo menos fazer um pouco da parte da apresentação, que será introduzida agora. Olá, boa noite a todos. Sou Maria José Santos, aluna do Pão de Canudos. Também estou aqui para dar a minha contribuição na apresentação desse seminário, visto que não consigo estar presente nas primeiras. Esta foi uma das melhores maneiras que eu encontrei para estar dando a minha contribuição na apresentação desse trabalho. Então, nesse trabalho será abordada a questão de raça, de etnia, a diferença entre esses dois conceitos, traremos pontos de reflexão acerca das diversidades e das adversidades que surgem dessas diferenças, como o preconceito, o racismo, a discriminação. Será abordada também a questão do gênero, da sexualidade. E, no final desse trabalho, será aberto espaço para o debate, para um maior aprofundamento do tema abordado. Então, como sabemos, o Brasil é um país caracterizado pela sua grande diversidade. E para compreendermos a importância dessa diversidade e lutarmos pela construção de uma sociedade mais justa, diversa, mas igualitária ao mesmo tempo, que diz respeito aos direitos, visto que todo cidadão tem direitos perante a lei, precisamos primeiramente entender o conceito de diversidade. Afinal, o que é diversidade? Diversidade é a característica ou estado daquilo que é diverso, que é diferente, que é diversificado. E no contexto social, esse conceito de diversidade é justamente isso, é a convivência de diferentes grupos, com relação à questão de etnia, da raça, da religião, da sua orientação sexual, da sua cultura, questão de gênero, que convivem e vivem em um mesmo espaço. E aí fica uma questão para reflexão. Será que de fato somos respeitados em nossas diferenças? Vou falar um pouquinho da diversidade étnico, racial e diferenças culturais. A identidade
diversidade trata-se de um tema que envolve comportamentos, sentimentos, modo de ser e de viver de cada um. Isso tudo é carregado de uma história de vida ocorrida dentro de um determinado contexto social. E por trás de tudo isso tem os laços familiares, que cada pessoa tem a sua própria identidade. A identidade brasileira é proveniente do nascimento da nação, representada pelos biomas, etnias, bem como o solo, clima e vegetação e relevo. Então isso aí é a identidade do Brasil. A cultura é a nossa social. Sofremos influência dos portugueses, dos negros, índios e imigrantes. Então a cultura compreende o conjunto de cada costume e tradição de um povo, que é transmitido de geração em geração. Então cada grupo social tem uma cultura diferente. A gente tem uma cultura que mora no Nordeste, quem mora no Sul tem outra cultura. Isso de região em região e de cidade em cidade também pode variar a cultura. Diversidade étnico-racial. Diferença entre conceito étnico e racial. Raça engloba características fenóticas, como, por exemplo, a cor da pele. Etnia compreende fatores culturais, linguísticos, religiosos, tradições, nacionalidades e afiliações tribais, dentre outros. Diversidade cultural. São os vários aspectos que representam as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, dentre outras características próprias de um determinado grupo. Como o Brasil é muito extenso e com grande população, existem vários tipos de cultura, aí é chamado de diversidades culturais. E aí eu vou dar alguns exemplos de diversidade cultural por região. Na região norte, as festas populares é o Círio de Nazaré e o Festival do Parintins. Na culinária, com grande influência indígena, oferece pratos baseados a peixe e mandioca. No Nordeste, manifestações como o Carnaval, as danças e as festas, que a gente pode citar também aqui o Santo Antônio, que é uma diversidade cultural da nossa região. Em alguns lugares tem o São João, São Pedro. Na culinária, a gente pode destacar o acarajé, o sarapatel, a buchada de bode, o nosso cuscuz. No Centro-Oeste, são as manifestações culturais, por exemplo, em Goiás, acontecem as profissões de fogareiro. Na cozinha, a mescla de culinárias indígena, paulista e mineiro, pratos como a galinhada e o arroz com pepino. Já no Sudeste, as festas folclóricas e religiosas, como por exemplo, a festa de Basílica de Aparecida, a festa do Divino. A comida que destaca é o queijo, feijoada e o pirão, entre outras. Aí aqui algumas imagens que a gente pode dar como diversidade cultural e racial. A gente pode ver aí a influência do candomblé, os índios, os brancos, os negros, tem os portugueses, espanhóis, que mostra a diferença de etnia e raça, né? Que a etnia é voltada para os valores, aí a raça vai voltada para a cor de pele, as características físicas. Muita gente ainda confunde etnia com raça. Aí também a importância da gente valorizar a cultura e conhecer a cultura para a gente poder ter respeito e acabar com os estereótipos negativos, né? E respeitar o próximo. Só assim a gente vai poder ter um Brasil melhor. Eu vou passar a fala para minha colega. Nós falamos também sobre diversidade de gênero e sexo. Então, para que a gente possa saber, nós temos que ter uma definição que é gênero, né? Eu gosto de conversar, eu ando a sala toda conversando. Então, o que é gênero? Né? Quais são as diversidades de gênero? São muitas. E quais são as definições? Eu falo definições porque são muitas. Então, eu
por estudiosos e filósofos, resultando em uma diversidade de visões em respeito de um único conceito. Então, gênero pode ser o quê? Definido como um agrupamento de indivíduos, objetos e ideias que possuam característica em comum. E também pode ser definido como as relações entre homens e mulheres, tanto perceptivos como materiais. Então, gênero, diversidade de gênero. O termo diversidade de gênero parte da concepção de que não existe apenas dois gêneros, mas uma diversidade de gênero, como eu acabei de falar. Trata-se de uma questão relacionada ao existencialismo, pois parte do princípio de que não há uma essência que define o ser humano, mas seu modo de existir no mundo. Né? Então, isso daí está falando sobre a diversidade, né, do homem e da mulher, das suas definições. Como será, né, quando a pessoa nasce, já vem definido o seu sexo, homem e mulher. E também o Parajean Paulo, é o nome estrangeiro, ele nasceu em 1905 e faleceu em 1980. O que era na época a concepção dele? Não há nada que determine uma pessoa antes de nascer. Ele pensava dessa forma. Cada pessoa se torna o que fizer de si em sua história de vida por meio de suas escolhas. Então, ele tinha essa concepção na época. Ele dizia que a criança, quando nascia, ela ia se desenvolvendo, então ela ia fazer a sua escolha. Nasceu mulher, então, se ela era mulher, ela fazia escolha se queria ser homem ou mulher, na concepção dele. Mas, segundo os estudiosos, descobriram que não, que a criança, ela quando define o seu sexo, na maneira quando nasceu homem. Então, no decorrer, eu entendi dessa forma e acredito que os hormônios dela desenvolvia, nasceu mulher, mas os seus hormônios desenvolveu a parte masculina. Então, ela então ela desenvolveu esse lado masculino, certo? Diversidade de gênero também. Os direitos, modos de ser homem ou ser mulher são construídos e transformam historicamente e socialmente. Além desse gênero, há tantos outros modos de ser entre eles. Então, primeiro, o heterossexual é uma pessoa que se sente atraída e se relaciona com pessoas de sexo oposto. Né? Uma pessoa que nasceu homem gosta de mulher. O homossexual, isso daí tanto é para homem como para mulher, é uma característica de quem sente atração física, emocional e espiritual a outras pessoas do mesmo sexo. Né? Nasci mulher, mas gosto de mulher. Nasci homem e gosto de homem. Né? Isso daí é uma diversidade, é uma polêmica mesmo. Nós sabemos, né, que os preconceitos ainda não acabaram em relação à diversidade de gênero, por isso que os estudiosos estão aí lutando, né, contra, e os direitos estão sempre iguais. Hoje, né, as pessoas têm que ter o respeito, né, em relação a isso. E também falando da lésbica, a mulher que tem como preferência sexual ou afetiva por outras mulheres, né? Isso aí todos nós sabemos aqui fora. E o gay é homem que sente atração por homens, né? O bissexual são pessoas que sentem atração por ambos os sexos. Ele tanto nasce homem, mas ele gosta de homem e de mulher, né? E a transexual é uma pessoa que não se identifica com o sexo biológico, o qual nasceu. Bom, a pessoa nasceu homem, ele não se identificou com aquele sexo, o seu desenvolvimento ao decorrer do dia começa na infância mesmo, né? O que acontece? Ele nasceu homem, se identificou como mulher. Os seus hormônios, a sua característica como mulher,
é andar como mulher, gesticula como mulher, mas ele é um homem, é homem. Então, ele chamamos o quê? É o transexual, mas ele tem esse coisa. As pessoas, quando nasce homem, mudam o sexo, né? Vai colocar um órgão diferente. Mulher coloca o órgão de homem, mas o seu corpo ainda sente atração. Ele colocou, é mulher, colocou o órgão de homem, ela sente atração por mulher, certo? Então, também tem o quê? Outros tipos, o que é a identidade também de gênero. É bom que refletir assim sobre a identidade de gênero. Eu tenho um exemplo assim de uma criança, porque nós presenciamos e a gente vê a criança, o seu desenvolvimento. Eu acredito assim, quando a criança ela nasce, ela vai se desenvolvendo, os seus hormônios. Então, ela ainda não definiu o seu sexo. Então, de acordo com os hormônios desenvolvidos, não é porque ela quer, porque, vamos supor, o pai e a mãe, né? E tem uma criança, essa criança ela desenvolve de forma diferente. O que é que acontece? Será que foi o pai que ensinou? Será que foi que o pai instruiu? Não. São os órgãos dela que se identificam dessa forma. Então ela passa o quê? É o homem, passa a brincar de boneca, ela passa a colocar panos na cabeça, dizendo que é mulher, usa sapato da mãe. Então não é a mãe que ensina, então são os órgãos dela que desenvolvem para esse lado, né? Então, a minha parte é essa, assim, o que é a identidade de gênero? Diz respeito como uma pessoa que se sente em relação ao próprio gênero. Então, tem outros tipos de gênero que eu vou apresentar aqui para vocês, que são o cisgênero. É a pessoa que se identifica como sexo biológico. Quer dizer, eu sou mulher, me identifiquei como mulher. E me desenvolvi como mulher, né? Designando no momento do seu nascimento. No momento que eu nasci mulher, me tornei mulher e sou mulher. E tem o transgênero. Transgênero é quem se identifica com um gênero diferente daquele que é atribuído no nascimento, como eu acabei de falar para vocês. Né? Nasci mulher, mas me identifiquei, o meu corpo está se identificando como homem. Me trajo como um homem, é tanto que muitos mudam o rosto, coloca hormônio para crescer a barba, né? Então, e aí nós chamamos transgênero. E também o não binário. É aquele que não se identifica completamente com o gênero de nascença, nem com outro gênero. Esse daí é o quê? Aquele que não identifica com nenhum gênero. É o homem, mas ele não tem identificação com nenhum gênero. Certo? Minha participação é essa, minha colega vai completar, né, com diversidade sexual. O termo diversidade sexual é utilizado para se referir a todas as orientações sexuais e identidades de gêneros existentes. As classificações de gênero como feminino e masculino e de orientação sexual como hétero e homossexual não são capazes de resumir toda a gama que existe. A desinformação e o preconceito em relação à diversidade sexual levam muitas pessoas a viverem à margem da sociedade. Muitas têm dificuldade para se inserirem no mercado de trabalho, além de sofrer ataques de todos os tipos, desde o verbal até homicídios. O gênero não é uma imposição do sexo. O sexo não impõe o gênero. O sexo é anatômico, a pessoa nasce e o gênero é uma construção social. Falar sobre esse assunto é importante, especialmente porque, de acordo com a Constituição do Brasil, todos têm o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança. Nosso país é um dos que possui o maior índice de mortes de pessoas LGBTQI+, o que mostra que nem todos têm acesso a esses direitos. Esse é um problema de toda a sociedade e não apenas daqueles que são vítimas da violência. Quanto mais as pessoas se conscientizarem a respeito da diversidade sexual, mais o preconceito irá perder a sua força. Esse é um desafio longo e árduo, mas que pode ser vencido através da participação de todos.
quando houver o preconceito dentro de uma sala, uma criança ou já adulta, o coleguinha começa a tratar o outro, apontando o dedo, ou batendo dentro da sala, sofre algum preconceito, isso não vai acabar nunca. Porque a gente nasce homem ou mulher, mas tem o direito de escolher se a gente quer ficar com o homem, quer ficar com a mulher, entendeu? Porque esse é um direito nosso, entendeu? Todo mundo nasce homem ou mulher, tem o direito de escolher se quer continuar sendo homem ou mulher, ficando com mulher, ou com outro tipo de. ou com o mesmo sexo, entendeu? Tá certo? Então, como podemos observar, Pode gravar todo mundo aí. Gente, agora quem quiser fazer algum comentário, pode ficar à vontade. Se tem alguma pergunta. Alguém que já sofreu algum tipo de preconceito? Seja pela cor da pele, pelo cabelo, pela orientação sexual. Alguém já deve ter sofrido algum tipo de preconceito, né? Social, cultural. Ninguém? Eu penso assim, todo mundo, a maioria das pessoas já passou, querendo ou não, mas sempre tem aquilo, né? A pessoa fala que não foi com intenção, acaba fazendo uma piada, mas atacando a pessoa. Eu penso assim, todo mundo, eu acredito que a gente já sofreu, ou já passou por alguma coisa parecida. Mas sempre isso deixa. Sempre tentar não ligar para o comentário, mas que acaba machucando de uma forma ou outra certos comentários, piadas, essas coisas. Para um pode ser uma piada, mas para outro, quem escuta não acha melhor graça, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? A cor da pele, falando da cor da pele, do cabelo. Você é magrinha demais, é gorda, né? Acho que alguém aqui não escutou o comentário. Vocês querem falar? Pode falar aí. Quer fazer algum comentário na apresentação? Vamos lá, rapaziada, acho que assim, em relação assim, ao gênero a escolha mesmo, como você mesmo falou, sempre existe esse preconceito mesmo, né? As pessoas sempre estão apontando, né? Aqui mesmo, quando a gente estava falando, né, sempre tem aquela, como é que diz? Alguém se manifesta da risada, isso daí é um preconceito. A professora, quando está na sala de aula, está lidando até com alunos dessa forma, ela, sem querer ou não, também tem esse preconceito, porque como é que dizer, é um instinto. Mas hoje, depois que eu fiz esse estudo, eu fiquei assim, agraciada em relação a esse desenvolvimento de gênero, a escolha, como a colega falou, ou então o desenvolvimento de pessoas. Porque, querendo ou não, a nossa mente, ela critica o próximo, né? Faz os questionamentos, sabendo que muitas vezes não é dele, é algo que surgiu dele. Muitas vezes ele pede até socorro, como a psicólogo, pedindo socorro, porque tem sexo, mas sente desejo por outro, o sexo oposto. Oposto não, o mesmo sexo. Então, existe ainda o preconceito. Infelizmente, nosso Brasil ainda continua dessa forma, né? Como diz as leis, que direito é para todos, são iguais. E aqui, em relação, como eu citei com a criança, porque eu presenciei e eu vi essa criança, a forma que ela desenvolveu, a forma que ela estava na sala de aula, brincando com as meninas, certo? Eu vi essa criança. Então, eu disse, será que é o momento de... Eu até pensei de chamar a mãe, mas isso daí, nós temos que ter cuidado. Como vai até essa criança, porque pode causar o quê? O trauma dentro dela, certo? E hoje a gente vê pessoas que são traumatizadas justamente por isso, pelo preconceito que guarda dentro de si. Mas quando chega a maturidade, joga para fora, se declara, certo? Então, eu acredito muito. E eu faço uma pergunta para vocês, viu? Segundo o DCB, eu faço uma pergunta. O ambiente escolar, né, é onde a gente vê mais esse tipo de diversidade mesmo, de gênero, onde a gente vê mais os preconceitos. Eu faço essa pergunta. O ambiente escolar é um lugar propício para discutir esse problema de diversidade de gênero? Bem, o ambiente escolar
maturidade acima, jamais a gente vai discutir com uma criança do ensino fundamental. Não. Mas eu falo assim, em termo, aqui o ensino médio, vocês que já têm mais maturidade, já tem uma formação mais ampliada a respeito desse tema que nós estamos abordando. Já tem o casamento, né? Então, vocês acham Então, a gente tem que respeitar assim como a cor também, o branco, né? Porque as pessoas, eles sempre querem ou não, sempre tem uma atacada, né? Hoje o bullying na escola está sendo muito grande mesmo em relação a isso. A gente aí olha ali, eita, aquela pretinha, negrinha, ninguém chama aquele branco. Você já ouviu alguém falar? Apontar aquele branco, ninguém fala, né? Não, aquela moreninha de cabelo tal, aquela verdinha. Ninguém fala, gordinha, a magrela, né? Isso aí é os estereótipos negativos, né? E a gente tem que acabar com isso. E respeitar cada pessoa do jeito que é. Isso aí também se engloba na cultura e na identidade. Cada pessoa tem sua própria identidade. Ninguém faz porque Eu acho, né? É uma forma de preconceito. Eu digo ouvindo, não estou dando estado, não, né? Aí Tem que a usar a razão. Né? É falar, ô, fulano, eu posso fazer isso que você precisa ficar quando fica feio. Aí eu vou até falar com você, né? Então, e alguém tem alguma coisa a ver com isso assim? Vai gastar só um lado. Tudo bem. E eu acho que mesmo se pagasse, não teria uma. Agora você tá no cabelo cachado, né? Tá vendo? Isso aí é pra você. Não, agora, dessa parte aí, ninguém nunca chegou a falar, não, é bem. Por que você não analisa? Elogiam assim. Assim, homem eu acho que é mais difícil, agora mulher, eu acho que a mulher tem mais preconceito, Mas- cabelo. Atualmente, agora no século XXI, por exemplo, a partir do ano, vamos dizer assim, 2020, 2021, 2022, apesar da questão da pandemia, anteriormente, eu digo porque já teve casos na minha família, de chamar exemplo de cabelo de arapuá, cabelo de bombril. E antes, as pessoas passavam produtos químicos no cabelo, justamente por causa disso, para alisar, pelo bullying na escola. Então, hoje não, hoje as pessoas aceitam seus cachos, aceitam o seu Tem cabelo. até uma música que o cantor Edson Gomes fala a respeito disso. Porque você alisa o seu cabelo, fala que o negro tem que ser real. Justamente. Ali é só a cultura, né? A cultura está exposta nele ali. A gente já vê o nome, já vê que é da pessoa. Então, entenderam, gente? Gostaram? Obrigada. Terminar com Para concluir, como podemos observar, o Brasil é um país culturalmente diversificado. No entanto, tal diversidade traz consigo também mazelas sociais, como o elitismo, intolerância, racismo, preconceito biológico. Portanto, vai ser necessário e urgente trazer essa temática para a discussão e reflexão nos diversos âmbitos da sociedade, visto que a diversidade está presente em nosso cotidiano e em todos os espaços sociais. Certo?